E aqui, nesse vídeo, nós iremos falar sobre como você reivindica a sua herança divina. Você é herdeiro, sabia? Então, chegou a hora de você reivindicar aquilo que é seu, e aqui eu vou te trazer o passo a passo, né, para você fazer isso de uma maneira muito iluminada, de uma maneira muito conectada com o alto, com as legiões do Deus Altíssimo, com o Cristo vivo em seu coração e com o Espírito Santo de Deus. Ok, Murilo, como assim herança divina? Então, não sei se você sabe ou não, mas você é filho, filha de Deus, né? Então, todos nós, no ser humano, somos filhos de Deus. Claro que na medida em que nós entramos nessa árvore da vida imperfeita, nesse universo local, ainda na entropia destrutiva do anti-universo, nós acabamos trocando nossa veste de luz pela veste física. Isso faz com que a gente perca a semelhança divina. Somos a imagem, filhos de Deus, filhas de Deus, mas perdemos a semelhança divina e o próprio Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, né? Então, a Shekinah, a divina presença, faz com que a gente recupere justamente a semelhança divina. Então, é justamente o aqui e agora. Mas isso é muito importante você entender, né? Que todos nós somos herdeiros dos reinos dos céus. Todos nós somos filhos, filhas de Deus e, claro, naturalmente nós podemos herdar essa glória celestial de Deus. Mas como que eu faço isso, Murilo? Então, primeiramente, é importante você entender que você é um herdeiro e uma herdeira. A pior coisa que tem é quando, vamos assim dizer, você passa a vida toda no sufoco, na escassez, na miséria, pagando, vendendo almoço para comprar janta, e aí chega no final da sua vida e você descobre, olha, você tinha uma herança de um tio, avô seu, milionária, vamos dizer assim, 100 milhões de dólares, e você passou a vida inteira sofrendo, passando perrengue. Não dá uma sensação complicada? É justamente isso, porque você tem a herança divina. O que é herança divina? É o tesouro de luz. O que é tesouro de luz? A gente vai entender aqui nessa aula, nessa live de hoje. Mas, em todo modo, quando nós estávamos integrados dos nossos corpos de luz nos universos superiores, sendo o Adam Kadmon celestial, nós tínhamos a herança divina, vamos dizer assim, degustávamos e desfrutávamos a herança divina de pura luz, como seres de luz integral que nós éramos e que nós somos em essência. Mas, então, na medida em que foi chegando a dualidade e a gente se adentrou nesse universo local, esse mistério da queda, né, a gente acabou perdendo a semelhança divina. E para termos e resgatarmos a nossa herança, tem alguns passos, mas o primeiro passo é irmos cada vez mais recuperando a semelhança divina. Então, se você tem uma herança para receber, por exemplo, usando essa analogia, mas será que você era filho dessa pessoa mesmo, desse ser mesmo? Primeiro, as pessoas veem se você era parecido, né? Então, se você era semelhante. Então, na medida em que nós nos adequamos com as semelhanças divinas, ou seja, do amor, da gratidão, da compaixão, vamos assim dizer, com as virtudes celestiais, mais nós recuperamos a semelhança divina. Quanto mais nós ficamos na presença do aqui agora, com a presença divina do Espírito Santo, nós mais recuperamos a semelhança divina. Isso faz com que a gente vá justamente galgando novos degraus na nossa escada evolutiva rumo aos céus superiores. Então, em todo modo, ok, você tem a herança divina, com a semelhança divina você vai recuperando, vamos assim dizer, o seu direito pleno. Mas é importante você saber que, para de fato você herdar o tesouro, você colocar as mãos, entre aspas, no tesouro de luz, é importante que você esteja vibrando num caminho de graça e num caminho de salvação. Murilo, como que eu vibro na salvação divina? Com a renúncia e com o arrependimento do pecado. Eu sei que pecado é muito entre aspas, porque às vezes algumas religiões mantêm as pessoas presas na culpa e no medo. Na verdade, a maioria das religiões, né, mantém as pessoas aprisionadas na culpa e no medo, e fazem com que elas acham que estão pecando, sendo que, na verdade, não. Mas, em todo modo,
a culpa e o medo está livre disso, né? Está livre da salvação. Não precisa ter culpa, não precisa ter medo na sua vida. Entenda isso. É coragem e amor a partir de agora. Geburah e Chesed. Né? É força e compaixão. Mas, em todo modo, para encontrar a salvação, segundo Pistis Sophia, esse manuscrito cópita encontrado no Mar Morto, né? No século I e II depois de Cristo, escrito, né? Ele diz que o caminho da salvação é renúncia ou arrependimento. Renunciar aquilo que não faz bem para você. Renunciar aquilo que não te coloca como um ser divino. Renunciar os hábitos negativos que prejudicam os seus irmãos e as suas irmãs. Renunciar às sombras. Renunciar à dualidade. Renunciar os vícios. Renunciar a essas coisas que realmente mantêm vocês presos na 3D. Presos na samsara. Presos na dualidade da entropia negativa do anti-universo. Então, ok, renunciando a, vamos assim dizer, renunciando a isso negativo, essas questões negativas, também tem o lado de arrepender-se e não fazer mais. Então, primeiro, na verdade, você se arrepende, não quero mais fazer, lamento ter feito isso, meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça, mas a partir de agora eu não faço mais. E aí, a partir de agora, então, se arrependeu, não é culpa. Arrependimento é diferente de culpa. Arrependimento é você perceber que você fez uma coisa que não foi legal e se abster de fazer, renunciar em fazer. Culpa é ficar vibrando, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não consigo me perdoar, olha só que é mal que eu causei. Saia dessa vibração. Isso não ajuda em nada. Na verdade, pelo contrário, muitos obsessores, seres caídos, fazem com que você fique vibrando na culpa. Inclusive, a grande maioria das religiões fazem com que você fique vibrando no medo e na culpa para ficar preso naquele dogma e não conseguir transcender aos céus superiores, porque a maioria das religiões no astral serve a senhores caídos que se passam por seres de luz. Entenda isso. Tendo isso em vista, eu jogo as bombas e não quero saber. Por isso da aguinha, vai assimilando aí. Nos grandes centros religiosos, vocês acham que é luz que tem lá ou são magos negros que tem lá? Então, a nova era, a era do Espírito Santo, é a era livre de religiões, livre de dogmas, de culpas e de medos. É uma era do Espírito Santo, onde nós nos conectamos com o universo Tikaina. O universo Tikaina é o universo subatômico, é o universo interno, através, inclusive, de Uriel. Aqui eu tenho essa ferramenta divina, que é a mesa metatrônica Merkabah, ferramenta de jogar luz onde tem sombra e elevação espiritual mais poderosa que eu conheço e que existe. E aqui nós temos Uriel. Uriel é o senhor da luz interna. Metatron é o senhor da luz externa, inclusive ele é o criador desse universo local aqui, né? É o do superelétron. Mas Uriel é o senhor da luz interna. Então, chega de você ficar depositando a sua fé na igreja de pedra, é a igreja interna, é a comunidade de Deus dentro de você, com seus irmãos, com a sua família de luz. Isso sim é uma igreja, não uma religião, que é, vamos assim dizer, preconceituosa, não uma religião que não evoluiu, vamos assim dizer, com a sociedade. Eu entendo que muitos valores sociais são valores materialistas. E as escrituras sagradas são escrituras sagradas, como a Torá, como a Bíblia, como as chaves de Enoque. Mas, em todo modo, não é o pé da letra que está ali. E ok, agora vamos em diante, né? Então, ok, a Torá, a Bíblia e as chaves de Enoque são muito... Por que eu estou apontando aqui? Porque aqui está o livro do conhecimento das chaves de Enoque, né? Em todo modo, voltando ao tema, então, o caminho para herdar o reino dos céus é a graça e a salvação. Como que você encontra salvação? Renúncia e arrependimento e não fazendo mais o que você fez. Ok, agora, saindo desse parênteses aí das religiões e que mantém as pessoas presas, nós estamos na era do Espírito Santo, agora adentrando, onde nós iremos os justos
irão herdar os reinos dos céus, e os justos terão os dons do Espírito Santo, como em Pentecostes, né, que foi derramado pelos discípulos, nos discípulos do Cristo, onde se abriu os céus e o Espírito Santo derramou os dons, né, falar em línguas, ressuscitar os mortos e várias coisas, inclusive não só esses dons que são ditos na Bíblia, como outros dons, não são só 7, são 12 dons do Espírito Santo. É a segunda vez que eu falo disso aqui, talvez em breve eu faço uma live falando sobre isso, dar uma aula aqui falando sobre os dons do Espírito Santo, os da Bíblia e os novos que estarão para nós aqui nessa nova era. Vocês têm interesse? Comentem aí. Em todo modo, ok. Se eu já estou num caminho de salvação, que eu já saí do que já não estava mais conectado com o meu espírito, Murilo, o que é pecado? Pecado é você contra o seu espírito, o seu projeto de alma. Então não tem a ver com fazer mal para o outro? Claro que sim, o seu projeto de alma não é fazer mal para o outro. Então, quando você faz, você acaba saindo do seu caminho espiritual, você acaba se emaranhando nesse planeta, com dívidas desse planeta. Então, entenda que quanto menos você encarnar, melhor. Não é, vamos assim dizer, dentro do meu conhecimento, essa história de vida depois de vida para ir evoluindo é balela. Quanto mais você encarna nessa realidade aqui, mais você fica emaranhado com dívidas dessa realidade. Então, quanto mais encarna, pior fica. É contra-intuitivo o que o espiritismo, a Umbanda, ou enfim, algumas religiões falam, mas eu não represento religião nenhuma, eu represento o amor e a conexão com o alto. Eu sou um sacerdote de Melquisedeque, e minha prerrogativa aqui é justamente purificar, resgatar, purificar e instruir as consciências. E é isso que eu venho fazendo aqui, livre de dogmas espirituais. Então, não fique, na vida que vem eu faço. Quem disse que vai ter vida que vem? Mas eu sei o que fui em vidas passadas. Isso é tudo crença, que alguém te colocou ou que você colocou na sua cabeça. Então não existe vidas passadas? O que existe é essa vida. Então vamos glorificá-la, fazer essa vida uma vida de glória. E agora nós entramos no segundo ponto, que para herdarmos a herança divina, que é o tesouro de luz, nós precisamos e devemos, vamos assim dizer, né, estar num caminho de salvação e também um caminho de graça. O que é encontrar a graça de Deus? O que é viver na glória divina? É você viver agradecendo e glorificando e comungando em constante comunhão com Deus Altíssimo, com o Espírito Santo. Quando você sente, por exemplo, essa pomba, como eu sempre digo, em cima de suas cabeças, emanando um pilar de luz, esse leio este caina, você fica na presença divina do Espírito Santo de Deus. Logo, você vive na graça divina. Então acabaram os problemas da minha vida, Murilo. Problemas são questões de perspectiva. O próprio Buda já dizia: a dor existe, o sofrimento é uma opção. Então você sofre porque você quer. Se dói ou não, não importa. O importante é você não precisa sofrer, se lamentar e ficar. Se acontece alguma coisa negativa contigo, ficar se lamentando.